Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, tá? Hoje nós vamos ter mais uma aula. Essa aula eu intitulei como sendo Bases da Dinâmica, tá? De Aristóteles a Galileu. Então, o que nós vamos estudar aqui será uma espécie de uma fundamentação, tá? De todo o estudo da dinâmica que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Ou seja, essa aula ela vai nos dar o fundamento do estudo das forças que atuam sobre um determinado objeto, tá? Onde as causas do movimento desse objeto são essas forças, tá bom? São essas forças. Pronto. O título dessa aula eu coloquei de Aristóteles a Galileu por qual fato? Bem, pelo simples fato de que a interpretação do movimento, tá, dada por Aristóteles lá no século III a.C., tá, foi uma certa interpretação, tá, que se prolongou, que durou até meados do século XVII. Tá certo? Até meados do século XVII se acreditava que o movimento ele acontecia de uma determinada maneira. Tá bom? E somente, tá, não após Galileu, tá certo? Outras pessoas já haviam pensado na outra interpretação do movimento, tá? Mas a coisa ficou sistematizada com Galileu, tá certo? Então, a partir do século XVII, passou a se pensar de uma maneira diferente sobre o movimento, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos lá. Bem, vamos fazer aqui o seguinte experimento, tá? O seguinte experimento. Imagine aqui, ó, que eu tenho uma certa rampa, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui você pode imaginar não sendo uma rampa, sendo um piso qualquer, tá? Um piso. Pronto, e eu vou colocar um bloco nesse piso. Imagine que seja uma caixa qualquer. Pronto. Essa caixa ela tem uma certa massa, tá? Tem uma certa massa. Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força sobre essa caixa. Então digamos que eu aplique aqui, ó, uma força F sobre essa caixa, fazendo com que ela se mova para a direita. Então, na medida em que eu aplico a força F, tá, de imediato se observa que essa caixa ela adquire uma velocidade, tá, de tal maneira que, enquanto essa força ela estiver atuando, a caixa ainda terá velocidade. Só que, a partir de um determinado momento, vamos supor que essa força ela deixa de existir, ela deixa de atuar. Então, a partir desse ponto aqui, vamos supor que a força aqui, ó, deixou de atuar. Então, se a força ela deixa de atuar, o que é que nós observamos? Nós observamos que a velocidade ela tende a zero, tá? No momento em que ela deixa de atuar, a velocidade ela começa a tender a zero. Aí, poucos instantes depois, ela chega até zero. Tá? A velocidade passa a ser zero. Tá bom? Então, daqui, o que é que nós concluímos? Tá? Nós concluímos que, bem, para ter movimento, para ter velocidade, é necessário ter força. Tá certo? É necessário ter força. E isso a gente observa facilmente. Por exemplo, você pega o seu caderno e você empurra seu caderno sobre o chão, tá? Enquanto a sua mão está atuando sobre ele, ele está se movendo. No momento em que você tira sua mão deixa de atuar no caderno, tá? Ele começa a parar. Em poucos instantes, ele já para. Tá? Então, a partir desse entendimento aqui, a gente passa a compreender que o quê? Tá? Que para existir movimento é necessário existir força. Tá certo? Para existir movimento é necessário existir força. Pronto. Uma outra situação, tá? Um pouco parecida, tá? Uma outra situação, tá? Um pouco parecida com essa, tá certo? Que nos leva também a uma compreensão errada. Seria o seguinte: imagine que eu tenho aqui mais uma vez um piso, tá? Um piso, tá? E aqui eu vou colocar uma caixa. Pronto. Outra caixa, tá? Essa caixa aqui, ela tem uma massa M e ela vai sofrer a ação de duas forças. Vamos supor que atue uma força aqui, ó, empurrando essa caixa para a direita, tá? Essa força aqui vamos chamar de F1, e uma força aqui, ó, empurrando essa caixa para a esquerda.
Vamos chamar aqui de F2. Tá? F1 empurra para a direita, F2 empurra para a esquerda. Bem, eu acho que pode parecer bastante lógico para você quando você observa essa figura o seguinte fato, veja só. Se nós considerarmos que F1 é maior que F2, tá? Isso seria o quê? Seria o caso, por exemplo, dessa força aqui, ó, C igual a 20, e essa aqui, ó, C igual a 10. Tá? Então, se F1 for maior que F2, então uma intuição que surge de imediato é a gente acreditar que a velocidade desse corpo ela vai para a direita. Tá? Ela vai para a direita. Um outro caso seria o seguinte, seria se F1 fosse menor que F2. Tá? F1 menor que F2 seria, por exemplo, aqui seria 15 newtons, e aqui seria, digamos que 25. Tá? 25 newtons. Então, como essa força F2 ela é maior, então você poderia pensar o seguinte, você poderia pensar que essa velocidade aqui, tá? A velocidade desse corpo aqui, ela aponta para a esquerda. Tá certo? Ela aponta para a esquerda. Então, para este caso aqui, ó, o corpo ele se move para a esquerda na direção da maior força. Para o caso de cima, né, se move para a direita. E uma outra conclusão que facilmente a gente pode tirar disso aqui seria o seguinte, por exemplo, se F1 fosse igual a F2, tá? Então nós poderíamos concluir que a velocidade seria zero. Tá? A velocidade do corpo seria zero. Tá? E se você de fato estiver entendendo dessa maneira, tá? É a coisa mais natural do mundo. Tá certo? É a coisa mais natural do mundo. Só que, para surpresa de vocês, tá certo? Eu posso falar, cara, que tudo isso aqui está errado. Tá? Que tudo isso aqui está errado. Ou seja, se F1 for maior que F2, então a velocidade é para a direita. Isso aqui não necessariamente. Tá certo? Se F1 for menor que F2, então a velocidade é para a esquerda? Não necessariamente. Se F1 for igual a F2, não vai ter velocidade? Não necessariamente. Tá? Então, ó, observe uma coisa aqui. Eu posso afirmar para vocês que em qualquer uma dessas situações, o corpo ele pode estar se movendo, tá? Para a direita, ele pode estar se movendo para a esquerda, ou ele também pode estar parado, tá? Ele também pode estar em repouso, tá certo? Ele também pode estar em repouso, tá? Então, não importa em qual configuração dessas ele esteja, tá? Isso não tem em nada a ver com a direção do movimento desse corpo, tá certo? Não tem nada a ver com a direção do movimento do corpo. Tudo bem? E a gente já vai entender isso aqui, tá bom? Segue o próximo quadro. Pronto, pessoal. Então, ó, vamos entender aqui uma coisa, tá? Coloquei aqui uma pergunta, pode haver movimento sem força, tá? E aqui nós vamos tentar responder essa pergunta com o experimento de Galileu, tá? Que foi um experimento intitulado Experimento dos Planos Inclinados, que foi realizado por volta do século XVII. Tá? Então, o que consiste esse experimento? Consiste no seguinte, eu tenho aqui, tá, duas rampas, tá? Duas rampas, uma que está de frente para a outra, tá? E aqui eu tenho uma parte reta. E o que é que eu faço? Eu largo uma bolinha aqui, essa bolinha ela desce aqui, né, nessa primeira rampa, tá? Inicialmente a altura dela é HI, tá? A altura inicial, e obviamente ela vai descer aqui em um movimento acelerado, então aqui ela vai ganhar velocidade, tá certo? Depois, quando ela chega nessa parte plana, aqui ela tem um movimento aproximadamente constante, e depois que ela sobe aqui, ela passa a ter um movimento desacelerado, tá certo? Então aqui ela acelera,
acelera, aqui ela mantém um movimento praticamente constante e aqui ela desacelera. Pronto. Desacelera. Pronto. Então, o que foi que o Galileu observou? O Galileu observou o seguinte: bem, né, quando eu largo essa bolinha aqui, que ela desce acelerada, mantém uma velocidade praticamente constante, e depois ela chega em uma determinada altura, ela para novamente. Tá? Então ela para. Tá? Então aqui ela parou com uma certa altura, tá? Que eu vou colocar aqui um HF qualquer. Pronto. Então o que foi que o Galileu fez? Ele fez o seguinte: ele pegou essa rampa e começou a polir ela, tá certo? Começou a limpá-la, a torná-la cada vez mais lisa, tá? De maneira a diminuir o que? O atrito, tá? Essa resistência que existe entre a bola e a rampa, tá certo? E o que foi que ele observou? Ele observou que cada vez mais que ele polia essa rampa, mais acima a bolinha parava, tá certo? Mais acima a bolinha parava, ou seja, mais próximo da altura inicial essa bolinha chegava, tá certo? Então ele polia mais uma vez. Então, digamos assim, ele repetia novamente o experimento, pulindo mais essa rampa. Então a bolinha ela chegava mais próximo, digamos assim, da altura inicial, tá? E ele foi seguindo essa tendência, né? Quanto mais ele limpava, mais ele reduzia essa resistência, tá certo? E mais a bolinha se aproximava, tá, da altura inicial. Então, por extrapolação, ele pensou o seguinte, tá? Ele pensou, bem, se cada vez que eu diminuo essa resistência, esse atrito entre a bolinha e a rampa, essa bolinha chega mais próximo da altura inicial, então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou imaginar que não tem atrito nenhum, tá certo? Que não tem nenhuma resistência. Então, com essa extrapolação do Galileu, tá? Se considerando que não há atrito, tá certo? A situação sem atrito, tá? Então isso levou ele a concluir que essa bolinha ela de fato deveria chegar até a altura inicial, ou seja, a altura final, tá certo? Seria igual à altura inicial, tá certo? Por extrapolação, considerando o caso que não tem atrito, tá bom? Não tem atrito. Então, uma ideia que ele teve em seguida foi, por exemplo, pegar essa rampa, tá certo? E alongá-la um pouco mais sem variar a altura. Por exemplo, torná-la dessa maneira, colocar uma tauba, digamos assim, mais comprida, mas de maneira que não alterasse a altura dela, a altura final. Tá? Então, o que foi que ele observou? Bem, ele observou que essa bolinha, tá? Que a bolinha, tá? Mais uma vez, ela tendia a alcançar o quê? Tendia a alcançar a altura inicial. Tá? Ela tendia a parar somente quando ela alcançasse a altura, tá? A altura inicial, tá certo? Então, mais uma vez, o que foi que ele fez? Ele resolveu alongar mais ainda esse plano, digamos assim, colocar um plano mais comprido ainda. E o que foi que ele observou em seguida? Observou exatamente a mesma coisa, tá? Essa bolinha, ela ia percorrendo a rampa e só parava quando chegava em uma altura bem próximo da altura inicial, tá? Então Galileu concluiu, bem, essa bolinha ela para quando ela alcança a altura inicial. E o que aconteceria, por exemplo, se nós considerássemos, digamos que, uma rampa de inclinação zero, ou seja, não considerássemos rampa nenhuma, tá? Digamos que isso aqui fosse completamente reto, tá? Então, daqui ele concluiu que, bem, considerando este fato, né, onde não há nenhuma inclinação,
Então, essa bolinha ela nunca alcançaria a altura inicial. Se ela nunca alcançaria a altura inicial, então ela nunca iria entrar em repouso. Ela nunca alcançaria o repouso. Ela nunca pararia. Então, ela ficaria se movendo para sempre, tá certo? Então, um movimento, tá? Movimento para sempre. Como assim? Bem, isso aqui pode parecer bastante estranho, tá certo? Pode parecer bastante estranho, tá? Confuso, difícil de se assimilar. Mas perceba o seguinte: imagine que essa bolinha está seguindo, tá? Em uma rampa que não possui atrito, tá? Nós não consideramos atrito. Portanto, não há nenhuma resistência a esse movimento. Não existe nada que resista a esse movimento. Ou seja, a bolinha ela se move, tá? Sem ter nenhuma resistência. Então, se não há nenhuma resistência, então não há nenhum motivo para que essa bolinha perca velocidade. Tá certo? Então, de maneira que ela vai permanecer em movimento. Tá? Ela permanece em movimento para sempre. Tá? A não ser que ela colida, que ela bata em alguma coisa. Tá bom? Pronto. Agora, vamos imaginar aqui uma coisa, tá? Com relação às forças que atuam sobre essas bolinhas, tá? Sobre essa bolinha. Então, observe aqui, ó. Nessa parte aqui, inicial da rampa, nós sabemos que existe a força... Bem, a força peso, ela atua sempre, tá? Força peso é uma força vertical para baixo. E aqui nós temos a força que nós chamamos de normal, que é justamente a força com que o piso, tá? A rampa, exerce sobre a bolinha. Tá? Então aqui, ó, neste estágio aqui, ó, temos a força peso aqui e temos aqui, ó, a força normal aqui, sendo a força normal sempre perpendicular à bolinha, tá? Perpendicular ao plano, tá certo? Então aqui, ó, temos a força peso aqui para baixo e temos aqui, ó, a força normal para cima, tá bom? Aqui, ó, força peso para baixo e aqui normal para cima. Se você observar, nessa parte plana aqui, essas duas forças, tanto a normal, tá, que aponta para cima, quanto a peso, elas possuem a mesma direção em sentidos contrários. Então, ó, como não existe nenhuma tendência de movimento aqui, nem para cima nem para baixo, então nós podemos dizer que a normal, neste caso aqui, é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, então... Para esse caso aqui, a força resultante, como nós vimos na última aula, ela só pode ser zero. Tá certo? Ela só pode ser zero. Nesses casos aqui, ó, não existe o cancelamento das forças. Por quê? Porque elas não estão, tá? Elas possuem direções diferentes. Portanto, elas não se cancelam. Tá certo? Então, perceba que nessa parte plana, a força resultante ela é igual a zero, tá? E mesmo assim a bolinha ela continua se movendo, ela se move, tá? Então o que nos leva a crer que o quê? Que pode sim existir movimento sem força, tá? E tá aí um exemplo desse movimento, tá bom? Então vamos entender um pouco mais, tá? Sobre a velocidade. Segue o próximo quadro. Olha só, pessoal, deixa eu falar aqui um pouco sobre a velocidade. Bem, a gente já viu, tá, lá naquelas primeiras aulas, que a velocidade ela trata-se de uma grandeza vetorial. Tá? O fato dela se tratar de uma grandeza vetorial significa dizer que a velocidade ela tem uma direção, tá? Ela tem um sentido, tá? E ela tem um módulo, que é o valor dela, tá bom? Então, toda vez que a gente se referir à velocidade, a gente vai estar se referindo a uma grandeza que tem uma direção,
tá? Um sentido e um valor, tá? Que é o módulo. Por exemplo, nós poderíamos dizer que a velocidade de um certo automóvel é uma velocidade que vale 6 metros por segundo para a direita. Tá? Então aqui nós temos o quê? Temos uma direção horizontal, tá? Um sentido para a direita e um valor igual a 6 metros por segundo. Poderíamos dizer que a velocidade, tá, com que uma pedra cai em um determinado instante seja 10 metros por segundo. Tá? Então, a direção é a direção vertical, é sentido para baixo e valor, tá, que seria o módulo, é igual a 10. Tá bom? Pronto. Agora, perceba uma coisa. Tá? Perceba uma coisa. Deixa eu desenhar aqui uma trajetória circular. Tá? Dessa maneira. Pronto. Imagine aí essa trajetória que ela é descrita por um determinado corpo. Tá? E esse corpo ele aparece aqui em alguns pontos. Tá? Pronto. Ele se move aqui nesse sentido. Pronto. Ele está se movendo aqui. Bem, a velocidade, pessoal, que é um vetor, tá? A velocidade que é um vetor, bem, um vetor é uma seta, né? E uma seta ela não pode fazer curva, tá certo? Então, observe isto aqui. A velocidade desse objeto aqui, ela muda de direção conforme ele muda de posição, tá? Observe, ó, que ela sempre aponta para o sentido em que esse objeto está se movendo. E note bem que a direção dela também se altera conforme o movimento deste objeto. Tá? Então, em cada ponto aqui, nós temos uma direção para essa velocidade. Tá? Nós dizemos que sempre a velocidade ela é tangente à trajetória. Tá certo? Ela é sempre uma grandeza que é tangente à trajetória. Pronto. Então, observe bem uma coisa aqui. A velocidade aqui, ela está mudando, tá? Ela está mudando. Bem, a princípio nós não sabemos se ela está mudando de valor, né? Nós poderíamos considerar que essa velocidade é em todo instante 10 metros por segundo, tá? Em qualquer instante aqui, digamos que em qualquer posição, digamos que ela seja 10 metros por segundo. Mas, no entanto, essa velocidade ela está tendo a sua direção variada. Tá certo? Então, percebam uma coisa. Na medida em que nós variamos a direção da velocidade, ou seja, uma de suas características, digamos assim, então a velocidade ela muda. Tá certo? Então a velocidade ela muda. Então, a única maneira, tá, de uma velocidade ser constante é somente se ela for constante em módulo, tá, em direção e em sentido. Tá certo? Então, ó, neste caso aqui, nós temos uma velocidade variável. Uma velocidade variável, tá? Uma velocidade variável. Agora, perceba só uma coisa. E qual seria, tá? Qual seria, portanto, a situação em que essa velocidade ela não iria variar, tá? Qual seria? Perceba o seguinte. Bem, para ela não variar, tá, em direção, ela tem que se mover em linha reta. Tá? Ela tem que se mover em linha reta. Para que ela não varie em sentido, tá, ela tem que se mover para uma única direção. Tá? E para que ela não varie em valor, tá, o valor dela, o módulo dela, tem que permanecer sempre o mesmo. Então, observe aqui, ó, por exemplo, essa bolinha aqui, ó, que se move sobre esse plano aqui, tá? Sobre esse plano para a direita.
para a direita. Então, ela está se movendo aqui em linha reta, tá? Para a direita, sobre esse plano. Agora, vamos supor que a velocidade em qualquer uma dessas posições seja 15 metros por segundo. Então, qualquer 15 metros por segundo. Então, qualquer posição aqui, 15 metros por segundo. Então, a direção está constante, porque direção sempre horizontal, tá? Sentido também está constante. Nesse caso aqui, ó, tá? Ela está se movendo aqui para a direita. E o módulo, tá? Que é o valor, também está constante. Nesse caso aqui é somente 15, tá? 15 metros por segundo. Portanto, esse movimento aqui é um movimento onde a velocidade ela é constante, tá? Velocidade, tá? É constante. Nesse caso aqui, ela é constante assim, de maneira total, tá? E que movimento é esse? Que movimento é esse? Que você anda em linha reta, tá? Em o mesmo sentido, com o mesmo valor. Isso aqui é o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Que é o quê? É o único movimento em que a velocidade ela permanece completamente constante, tá? Vou escrever isso aqui. Tá aí, pessoal. Escrevi aí para vocês, tá? O movimento retilíneo uniforme, tá? O MRU, é o único movimento em que a velocidade permanece verdadeiramente constante, tá? Que ela permanece constante em direção, sentido e módulo, tá? Módulo, direção e sentido, tá bom? Pronto. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa aula aqui, tá? Para que ela não fique muito estendida, tá bom? Então aguardem aí a próxima aula. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.